Obrigado, Ronaldo. Então, nós já temos um primeiro bloco de inscritos entre os participantes, que são o Bianoro, o Felipe, o Newton e o Carlúcio. Vamos pedir que façam suas intervenções. Dentro do possível, aí 3 minutos seria um tempo razoável. A gente não vai também tolher a participação, mas procurar ser objetivos. Obrigado. Por favor, sempre se identifica antes. Meu nome é Bianor, eu faço parte da direção do Sindicato Humanitário do Pará, filiado à federação com muito orgulho e participamos também dessa Intersindical Norte, que é o Sindinorte. Eu queria dar um bom dia a todos e todas, parabenizar a Federação Nacional pelo evento, né? Todo ano vem a tentativa e consegue organizar e fazer o encontro dos operadores. Saudar a mesa, companheiro Daniel, Diese, Franklin, nosso presidente, o Anies, o Ronaldo, e o companheiro do Senji, que eu lembro o nome dele. Companheirada, veja bem, são preocupações que eu acho que é o momento de trazer para cá e procurar alguma resposta. Não esquecendo de saudar todos os trabalhadores operadores e operadoras, seres humanos importantes aí para o Brasil, né? Mas as preocupações que eu queria estar colocando, hoje a operação é uma categoria importante do sistema operacional brasileiro, onde depois eu faria a pergunta para o Anies, o governo, as empresas, naquela tentativa de extinguir, acabar com essa categoria, né? Alguns estados aí já vem acontecendo há 12 anos, é isso? Com aquela proposta de trazer aí o retrofit, automação, e acaba com esse quadro, essa categoria importante no Brasil, que é a operação. A outra preocupação que tenho, e tem que colocar, é com essa database que nós vamos ter agora. É por isso que é importante a operação estar reunida aqui, para tentar tirar a nossa estratégia e ver como vai lutar para estar buscando esse acordo. Vai ser um acordo difícil, né? Eu tenho participado aí dos ACTs, aí das databases, nunca vi nenhuma que venha com facilidade. Nós temos que, no conjunto, fazer toda a pressão para estar tirando das empresas do governo o nosso acordo, o nosso aumento real, abono, tudo aquilo que tem direito que esses trabalhadores do setor elétrico merecem. E uma das preocupações que tenho também é com a questão do governo federal, né? O governo federal, ele o que dá a impressão que ele não está preocupado com o setor elétrico. Ele não está preocupado com os 27 mil trabalhadores, que são importantes para o Brasil. Veja bem agora, né, além da terceirização, ele vem na proposta de vender as geradoras, né? Começa ali por São Paulo, vai até Minas. Todos nós acompanhamos a renovação das concessões, as medidas provisórias, lei que acaba com o adicional de periculosidade. Isso tudo é uma preocupação para todos nós. Conversa que a gente tem nós tivemos aí com o quadro do governo, mais ou menos, viu, presidente Frank, é que o governo, ele não está preocupado com os 27 mil trabalhadores do setor. Concluindo. Porque esses trabalhadores, eles têm salários, eles têm plano, eles ganham PLR, e com isso não tem preocupação. E para finalizar de vez agora, eu gostaria de perguntar ao senhor Ronaldo, do Anies, a postura dele, qual a posição do Anies com relação à categoria, que o próprio governo está contribuindo para a extinção desses trabalhadores, que são importantíssimos para o Brasil. Eu entendo que as subestações todas têm que ter um operador, eles têm que participar, né? E aí nós temos tido problema no Brasil todo com as subestações, com a falta desses operadores. Eu quero saber da sua opinião, senhor Ronaldo. O que é que o senhor está pensando, se a operação ela volta de novo nas subestações, ou o governo, nessa vai continuar com a proposta de
de automatizar e acabar com esse quadro, extinguir esse quadro importante para o Brasil. Obrigado. Seguindo, só vamos fazer um bloco de perguntas. Não tem o Felipe, o Nilton e o Carlúcio inscritos. Quem mais quiser escrever com o Rogério aqui ao lado, por favor. E gostaria de lembrar que o nosso tema aqui, né, desta manhã que está sendo debatido, é a segurança operacional do Sistema Interligado Nacional. Haverá outro tema à tarde também, então procuremos nos ater aqui ao tema em questão. Obrigado. Boa noite, ou bom dia, né? Está aqui com os companheiros, companheiras. Meu nome é Felipe, eu sou operador de subestação da CHESF, 25 anos de operação de subestação e 25 anos conhecendo esse sistema. Vim aqui não com o propósito de fazer uma pergunta, mas, primeiramente, parabenizar a posição que foi apresentada pelo DIEESA, né, como ele colocou aqui, foi dado esse convite, essa proposta para buscar essa forma de valorar. Nós sabemos que é difícil valorar o custo desse desligamento, né, mas foi feito com uma prioridade assim, muito perfeita. Eu quero parabenizar. E quero que nós não deixemos isso ficar em vão. Que nós podemos aproveitar esse instrumento, mesmo ele sendo incipiente, mas que possamos aprender mais com essa ferramenta que foi apresentada no dia de hoje aqui, para usarmos como ferramenta para pressionar o que está acontecendo aqui com o sistema elétrico. Usarmos como um instrumento diante da sociedade. Por isso a gente faz essa lembrança aí para a federação, para apoiar, usar isso aí como instrumento, Frank. Usar isso como instrumento mesmo de mostrar o desmonte que está acontecendo. Foi colocado também aqui, eu acho de uma forma muito perfeita, eu quero parabenizar a colocação do comandante, que falou da tecnologia, né? Onde ele disse que, o companheiro do SEJA, onde ele falou da tecnologia, e ele diz que a tecnologia tem que ser colocada a serviço, de uma forma comum, e não simplesmente usar a tecnologia para desmontar o setor elétrico, como está sendo colocado, o que estão chamando de teleassistência, que nós que somos operadores chamamos de desassistência, de abandono. Um abandono total do setor elétrico. Nós estamos aqui com o propósito não só de defender o nosso umbigo como operador, olhando como operador. Eu lembro que em momentos de greve, em 90, um momento crucial na CHESF, um dos diretores perguntava, nós precisamos do compromisso de vocês, operadores, para retornar à atividade de operador depois de termos sido afastados. E nós dissemos, nós sempre tivemos compromisso com a operação de subestação, com a operação do sistema. Esse é o nosso compromisso. O que nós não estamos vendo é um compromisso por parte de quem está gerindo o sistema. Desta forma que está sendo abandonado o sistema. Não está sendo teleassistido. Mas o que nós estamos vendo é um desabandono. Não estamos falando isso aqui unicamente com o propósito de defender que tenhamos cada vez mais operador dentro da subestação. Mas com o propósito de defender uma sociedade, porque nós temos um compromisso com esta sociedade que está aí. É por isso que quando o Frank colocou a questão da Enel, da importância de nós termos o nosso representante lá, o representante da sociedade. Precisamos também sairmos aqui desse encontro, fazer gestão junto a esses órgãos para termos os representantes no devido lugar. O representante da sociedade, que ele vai ali para cumprir este papel. Com certeza vai ser alguém que vai estar nivelado com o que está acontecendo com o sistema. E nós precisamos cada vez mais avançar dentro dessa proposta. A ideia é que nós possamos sair desse encontro com esse sentimento. O sentimento de que tudo que está sendo discutido aqui, nesse ENOP, nós podemos sair com a resolução em defesa do setor elétrico, em defesa da operação do sistema, em defesa da sociedade e com a proposta de ser denunciado. Usarmos essa nova ferramenta que foi apresentada como forma de denúncia para a sociedade do que está acontecendo com o setor elétrico. Inclusive na parte econômica. Mostrar para a sociedade a questão do capital, o que a sociedade está perdendo. O que a sociedade está perdendo. Sabemos que muitas coisas não foram valoradas, como foi colocado pelo DIEESA, porque fica difícil dizer, olha, foi desconsiderado no momento que você apaga a energia na tua casa, aquela pessoa que está assistindo a televisão. Mas nós sabemos as questões sociais que está tudo por trás disso, por cada desligamento. Então é preciso que nós tenhamos
isso aqui, esse ENOP, como uma ferramenta de discussão que foi apresentada aqui, sai com uma ferramenta, com a proposta de discutirmos e de denunciarmos esse abandono que está acontecendo no setor elétrico. O abandono que está acontecendo, o desmonte que está acontecendo, como foi colocado aqui, 50%. E no momento que o ONS se propõe a rediscutir a rede, é porque ele percebe que o sistema que está colocado não atende à necessidade da nossa sociedade. É preciso rever, é preciso inserir os coadjuvantes, as pessoas que participam, a federação, os operadores, as pessoas que realmente operam esse sistema. E não simplesmente sentar isoladamente e buscar isso. Tem que buscar quem faz de fato. Conhecer cada subestação, conhecer de perto, dentro dos operadores, o que é operar uma subestação, o que é operar um 500 kV, o que é a tensão que o operador passa quando vê uma subestação desligada e ele não pode fazer nada, porque a ponta de rama lá está totalmente desestruturada, porque foi sucateada. É isso que nós queremos dizer e queremos agradecer aos amigos. Obrigado. Obrigado. Pessoal, nós temos já 10 inscritos aqui. Vamos fazer até o 5º aqui nesse primeiro bloco. Vamos ver se a gente consegue fazer depois, mas pedir, por favor, aos companheiros que sejam breves, no máximo 3 minutos. A gente vai avisar quando chegar a 2 minutos, ok? Bom dia, companheiros. Meu nome é Newton, eu sou operador da Chess há 34 anos e quero saudar todos os companheiros aqui desse encontro, saudar os companheiros da mesa aqui, porque é o primeiro momento que nós tivemos a oportunidade de participar desse momento tão importante, numa etapa, numa hora tão difícil, né, da vida do setor elétrico. Queria, nesses 3 minutos, recuperar aqui rapidamente o seguinte. Nos anos 90, nós tivemos o governo de Collor, fazendo uma tentativa de implantar no Brasil o projeto neoliberal, que passava pelo setor elétrico, que desmontava o setor elétrico, que desassistia o setor elétrico e que gerava essa situação de inquietação que nós estamos vivendo hoje. Naquele período, a classe trabalhadora, os sindicatos e a sociedade de conjunto optou por um outro projeto, que foi o projeto do PT, do governo Lula, e nós varremos esse projeto nos anos 90 e derrotamos esses agentes do projeto neoliberal. Infelizmente, após o governo de Lula, assume Dilma, né, com a expectativa de fortalecer o setor elétrico, de tornar a Eletrobras uma nova empresa viável, estratégica, para poder pensar e planejar o futuro da nação, e Dilma agora se coloca como a agente principal da recuperação desse projeto neoliberal, quando efetiva uma renovação em forma disfarçada e recupera esse projeto de 90 de Collor. Agora, de forma muito irresponsável, agora produzindo esses efeitos que a gente está vendo com esse desmonte e com essa inviabilização do setor elétrico a nível nacional. Isso vai produzir, já está produzindo riscos à indústria em todos os níveis, ao comércio em todos os níveis e à população e ao conjunto da população de uma forma geral. Isso nós vamos ter outros desdobramentos mais graves nesses cenários, eu acho que num cenário muito próximo. Então são elementos que aprofundam essa situação do setor elétrico, que colocam para nós esse desafio nessa campanha que nós estamos vivendo agora, e também transfere, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui o ONS hoje, elaborando procedimentos, como foi colocando aqui, de como o setor deve ser regulamentado, como o setor deve atuar. Ora, isso deveria ser um papel estratégico do Estado, da Eletrobras, das empresas geradoras, e não o ONS. O ONS foi constituído, naquele período de Collor, para integrar a matriz energética, em função do desmantelo da agonia que o setor ia viver. E esse papel foi invertido. Então, para nós, isso é muito grave, tudo isso é muito grave. O que foi feito não foi renovação. O que está em curso é uma destruição inconsequente, irresponsável, de Dilma, que agora recupera toda a política do governo Collor, infelizmente. Então, a minha proposta nesse encontro nacional dos operadores é que, de forma aqui bastante equilibrada, mas de forma pensada, planejada, a gente possa tirar como encaminhamento desse encontro, seguindo o exemplo dos companheiros de Santa Catarina, que a gente denuncie, a gente elenque, elabore e produza um documento com qualificação, e seguindo o exemplo de Santa Catarina, a gente denuncia ao Ministério Público
a situação de risco real, efetivo, que hoje o setor está. Nós estamos nesses 2 últimos apagões, vou concluir, e nós podemos vivenciar a gravidade do que foi esse apagão. Concessionária telecomando não funcionava, geradoras como a Chess telecomando não funcionava. E aí, companheiro, vocês imaginem se, como colocou aqui o companheiro Ronaldo do ONS, se no momento desse de apagão, a gente perde a tela de controle de um centro de operação desse. Como é que vai ficar a indústria, o comércio, a população e a violência que está nesse país? Então, é uma situação de profunda gravidade. Então a minha situação é essa. Vamos aproveitar essa campanha, vamos aproveitar a nossa campanha, companheiros, para ampliar esse estado de denúncia. A FNU, os sindicatos e intersindicais devem exercer esse papel. Convocar os ministérios públicos para denunciar e monitorar esse processo, para a gente poder mudar e tentar derrotar essa situação que ainda está em caminho. Obrigado, senhores companheiros, e um abraço aí. Obrigado, Carlúcio. O próximo, depois o Jefferson. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carlúcio, eu sou diretor do Sindicatos Urbanitários no Distrito Federal e sou operador de Furnas lotado em Brasília. Estou trabalhando ainda em turno há 34 anos na empresa e tenho a satisfação de estar participando desde o início do ENOP e parabenizando principalmente a nossa Apples, que sempre segurou com grande pulso este encontro. A garantia de execução desse encontro, nós devemos, em grande soma, a atuação, e particularmente do companheiro Sérgio e da direção da Apples. Mas eu queria me ater um pouco ao tema, né, ao tema das consequências, porque esse modelo que está aí colocado, a exemplo do que vem acontecendo com a política adotada pelo governo federal, e a gente fala isso com um pesar muito grande, a gente que nos últimos anos vem trabalhando e lutou tanto para que essa concepção política, essa ideologia política chegasse ao poder, e infelizmente estão vendo isso assistindo essa derrocada ideológica, essa derrocada de conceitos e concepções que a gente trabalhou tanto para conseguir. Então, a exemplo do que está acontecendo, já aconteceu com os aeroportos, está acontecendo agora com os portuários, nós estamos vendo o setor elétrico indo no mesmo caminho. Temos aí, infelizmente, a privatização do setor em alguns pontos direto e outros pontos indiretamente. E com isso, de uma forma irresponsável, de uma forma que não foi medida, não está sendo medida todas as consequências, e particularmente a questão da operação e do operador, ainda mais particular, é mais grave ainda. Eu queria que depois o Ronaldo considerasse essa questão que a gente está falando, que é quando a gente fala em adotar medidas, adotar critérios para a operação do sistema, está ocorrendo no momento, nós temos aí, além desse modelo novo que está sendo colocado, que ainda não está muito claro, nós temos aí 30 segundos para concluir, companheiro. Nós temos um modelo aí, nós temos colocado no setor elétrico, no momento, um programa de incentivo à demissão, que vai levar, assim, em grande monta, a memória do setor, principalmente nessa parte da operação. Hoje é uma realidade que tem aí, quase o trabalho escravo desse setor de... Nós temos aí algumas áreas onde operadores trabalham em escalas quase que escravas mesmo. Temos também o pessoal da manutenção em si, que trabalha colado com a operação, também com sérios problemas humanos. E isso nós vamos ver à tarde. À tarde nós vamos ver isso melhor ainda, que são as consequências sobre a parte social, a parte tal. Então, é preciso a gente olhar as consequências para o sistema, observando esses detalhes. Primeiro, a privatização inconsequente e irresponsável, e depois os turnos de operação praticamente em si, que são as jornadas de trabalho. Muito obrigado.
Okay. O Jefferson, na fala do Jefferson, nós vamos, quem quiser escrever ainda, por favor, passe, mas nós vamos encerrar as inscrições. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jefferson. Eu trabalho na Eletronorte, na usina de Samuel, em Rondônia. Uma operação da usina. É bem simples, duas perguntas, no caso seria mais para o ONS. Qual seria o valor aproximado de uma multa que a empresa pagaria se ela ultrapassar aquele tempo mínimo para recomposição? E esse valor não poderia ser o motivo para manter o operador na instalação. Ou, no caso, se a empresa estaria jogando com a sorte. Se o problema acontecer, eu pago. Se não acontecer, eu dou no lucro. Simplesmente é só essa minha pergunta aí, tá? Isso. Ok? Só isso. Ok, vamos então. Nós temos ainda depois mais 9 inscritos. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer com o tempo. Vamos fazer aqui, depois desse bloco, a oportunidade de resposta aqui de algumas questões por parte dos nossos debatedores, começando pelo Ronaldo. Bom, vou tentar aqui dar uma sintetizada nas referências que foram feitas ao papel do ONS no processo. Em relação ao que o Bianor colocou no início, né, veja, deixa eu localizar onde está lá. A questão da função operador versus a postura do operador nacional em relação a isso. Veja, nós temos, como eu falei antes, também nossos limites legais e regulatórios no processo. A forma que a gente pode interferir é isso que está se fazendo hoje. Ao perceber que haja um desempenho inadequado, estabelecer critérios mais rigorosos, né, e é o que está se fazendo de uma etapa, pelo menos agora, no sentido de assegurar que se a empresa optar por uma alocação de pessoa à distância, e aqui entra dois aspectos. A operação à distância, e um ponto que foi colocado no início é o seguinte: nós temos centros de telecontrole com um conjunto de instalações ao qual estão subordinadas. Uma etapa importante, eu chamei a atenção isso nas reuniões que nós tivemos, uma etapa importante do processo a gente não conseguiu fechar nesse pacote aqui agora, que é o adequado dimensionamento de um centro de telecontrole com suas unidades periféricas ainda. E percebeu-se, em alguns momentos, especialmente no blackout de 2009, que eu não vivi, infelizmente, depois disso lá, mas se percebeu uma dificuldade de fôlego, inclusive, de velocidade, de qualidade de recomposição a partir disso. Nós tentamos incorporar a esse trabalho aqui alguma base científica que permitisse dar uma uniformidade e padronização nesse processo. Mas pelo tempo que tínhamos para fazer esse trabalho, vai ficar, e acho que é um ponto importante que até o segmento de operação pode nos ajudar nisso, que é exatamente, então, dimensionar a quantidade de funções de transmissão acessíveis a cada operador, de forma que não comprometa a velocidade e a qualidade da recomposição. Em relação à questão do trabalho em si, da atividade do operador, da existência, a maneira que nós temos de atuar é isso, é perceber que se faça uma classificação adequada da importância daquela instalação, até em termos de repercussão de uma ocorrência, que é o que tentou se aferir aqui, e em termos de dificuldade e importância na recomposição, de forma a exigir, olha, essa unidade, e aqui se deu um passo importante, né? Essa unidade não pode prescindir da presença local de operador, mas em cima também de critérios técnicos que a gente está buscando, inclusive, não só nossas experiências do país, com todas as suas dimensões, mas tentar buscar alguma experiência até aí fora, internacional, adaptada, na realidade, ao que é a nossa exigência por aqui. Então, temos a função, e temos que ter a neutralidade de levar a coisa com a racionalidade que nos cabe do ponto de vista técnico. Tá? Bom, em relação às outras manifestações, onde fomos citados, a questão acho que é do Jefferson, né? O Carlos comentou também a função do operador. Acho que foi bastante explorado aqui, né? O Carlos, que é de Furnas, né? Operador de disposição de Furnas. E acho que as empresas, especialmente a sua empresa, né? Deixa eu localizar o Carlos, está aqui.
as empresas federais, particularmente, muito afetadas por essa questão da redução de receita. Agora, a gente acompanha pelas relações que tem com os dirigentes e pela própria imprensa, tem aí planos de demissão, de incentivo à demissão e tal. Não sei como que as empresas vão tratar exatamente esse equilíbrio entre uma exigência nova que cresce agora, e Furnas até uma das grandes empresas que tem menos teleassistência hoje, né? Não sei como é que isso impactará, até tenho curiosidade de saber como é que a diretoria de operação lá do Dr. Zani conseguirá conciliar essa questão toda da tendência de redução de quadros, imagino que isso vai acontecer, um incentivo até, versus a quantidade da segurança. Óbvio que as subestações classificadas neste grupo aqui, a gente não vai prescindir da operação, mas efetivamente, neste momento, cabe a nós estabelecer o critério, defender o critério, e a empresa, de uma forma ou de outra, terá que dar prioridade para esse atendimento. Em relação ao Jefferson, do Eletronorte, está aqui o Jefferson, a questão de penalidade tem uma regulação própria da ANEEL, tem uma resolução que trata disso e dá dosimetria, de acordo com a gravidade. Então, na verdade, quem calcula essa multa é a agência. Tá? Tem uma faixa de excursão de percentual sobre a receita. Ela pode ser, tem diversas graduações. Então, diria assim, existe um certo grau, talvez, de subjetividade, aferido pela consequência da energia interrompida e da suposta melhor tempo de recomposição que poderia ser feito. Mas efetivamente, cabe a fiscalização de transmissão calcular, junto com a área jurídica, naturalmente, quando se trata de multa, sempre tem que estar bem embasado. Agora, a estratégia de empresa pode existir, de apostar, olha, vamos imaginar que eu vou passar 5 anos aqui sem ter nenhuma ocorrência, então quem sabe é uma aposta. Eu acho que é meio suicida isso daí, né? Agora, a forma de cálculo efetivamente depende de cada ocorrência, de quanto ela consegue provar que o agente interferiu negativamente ao não ter operador para retardar o processo de recomposição. Mas a fórmula é a aplicação da resolução, que eu não lembro o número aqui agora, mas que dá uma graduação de acordo com a severidade da ocorrência e da omissão ou falha da empresa nesse processo. Mas é um cálculo que não é tão simples assim. Ok? Eu acho que eu passei aí, pelo menos aquelas referências mais diretas foram feitas a nós aqui. Obrigado, Ronaldo. Sérgio, na sequência. Eu vou me referir a duas indagações feitas com uma resposta só, com um exemplo. Questão do valor de multa e a questão da perda de telecontrole. Vou citar um exemplo que o Daniel já falou aqui, que é a questão de subestação Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A subestação teve um desligamento geral que durou 3 horas e 25 minutos, por problema de teleassistência. Uma subestação telecontrolada, houve um desligamento, o sistema de telecontrole não funcionou e teve que se deslocar operadores para fazer o atendimento local. Houve um corte de carga a 30 municípios do Rio Grande do Sul. A empresa, o tempo para chegar na subestação gasto pelas equipes foi de 3 horas e 18 minutos, questão assim, e 12 minutos depois para recompor a subestação. Isso demonstra como estão da assistência das nossas subestações. E nos procedimentos de rede consta um tempo de 20 minutos para o atendimento à subestação teleassistidas. E sabe qual foi a penalização da empresa por essa ocorrência? R$ 770,56. Foi isso que ela pagou de parcela variável. Porque era uma subestação antiga, foi calculado sob um módulo. Tem o tempo de tolerância lá de 1 hora e 25 que a empresa pode ficar ligada, e acabou dando a multa de parcela variável da empresa foi de R$ 770,56. Foi o custo que a empresa teve nessa ocorrência. Agora, em comparação aos 30 municípios, a sociedade, a indústria dos 30 municípios, por isso que a gente coloca
Às vezes as empresas fazem esse cálculo quanto eles economizam, como o Daniel falou, a macroeconomia, aquela coisinha do meu quintal. Eu vejo ali, estou economizando, vou pagar uma multa de 770, vou gastar quanto para ter uma equipe de operação lá? E aí quem paga é a sociedade. Qual é o custo para 30 municípios ficar 3 horas e 25 minutos sem energia elétrica? Quando esteve a operação no local, em 12 minutos a subestação foi recomposta. Então é essa a diferença que nós temos de modelo. Aqui eu acho que eu esclareço duas questões aí que foram levantadas pela plateia. Franklin, por favor. Liga o microfone. Acho que os temas levantados aqui são, na verdade, uma constatação do que nós já estamos passando. Mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade para poder fazer uma pergunta. Né? Vou fazer uma afirmação e ver se é isso mesmo. Gostaria que o doutor Ronaldo respondesse. Considerando que hoje você tem 50% das instalações que estão teleassistidas, ou seja, metade, e com o novo procedimento de rede, você teria 10% das instalações assistidas. Então nós temos aí um percentual de 40% que ainda não estão teleassistidas, né? Assim, grosso modo, né? 40% que não estão teleassistidas, mas que podem ser teleassistidas uma vez que o critério teria 10% assistida. A afirmação e também a pergunta ou seja, os investimentos em telemedição que vão ser necessários, mesmo com a presença do operador, é por aí que a ONS acha que, para poder aumentar a redundância, é que vai inibir que as outras 40% de instalações ainda não teleassistidas deixem de ficar teleassistidas? Ou, na visão do agente, bom, se o ONS começou a mudar o critério de procedimento de rede, considerando que a ANEEL também aprove, né, e esse processo ele pode evoluir, por que então fazer investimento em telemedições se lá na frente pode micar esse investimento e ter que fazer a operação presencial? Só para poder entender como que o ONS está avaliando esse intervalo que não tem ainda telemedição, e a partir do novo critério, como que seria a atuação dessas empresas considerando esse intervalo, né? E outra situação é o seguinte: eu acho que tem uma lógica que está presidindo o setor, que é essa busca de eficiência e essa classificação da ANEEL, inclusive, em empresas que são mais eficientes ou menos eficientes, né? E com toda essa abordagem que o Daniel já falou aqui do que classifica uma empresa eficiente. Eu acho que essa lógica, né, que preside, ela começa a partir das consequências, né, mas começa a ser questionada. Eu acho que quando o ONS, né, adota um novo procedimento de rede buscando impedir isso, vai criar uma grande confusão para as empresas, alguém perguntou aqui, uma vez que vai ter que reduzir a sua receita. Ou seja, como fazer... tem do outro lado, tem de um lado a MP incentivando redução mandando reduzir receita, mandando as empresas adequar, mas por outro lado você tem o ONS atuando para poder garantir uma maior confiabilidade do sistema. Então eu acho que é uma atuação que começa a questionar essa lógica que está presidindo essa eficiência. Do mesmo jeito, algumas outras pontuais que nós temos, como a questão da NR10, né, que obriga que tenha dois operadores nas instalações. A gente não consegue ainda cumprir, porque o Ministério do Trabalho não tem estrutura suficiente para fiscalizar e exigir que faça, mas é também uma atuação olhando as consequências do que tem acontecido.
Na mesma linha vem essa questão do novo FAP, o fator acidentário de prevenção, que olha não só o quadro próprio, mas toda a força de trabalho no setor, que a partir do momento que aumenta os acidentes de trabalho, as empresas são penalizadas na sua receita. Eu acho que está começando a ter várias atuações de vários órgãos, né, que não questiona a essência e propõe mudar essa lógica que preside, mas a partir das consequências começa a questionar essa lógica da eficiência e colocar um outro conceito, que é o conceito da eficácia. Eu acho que não basta reduzir, fazer com menos custo, é preciso fazer bem feito, porque senão o ciclo não fecha para poder garantir a qualidade. Okay. Daniel abre mão nesse momento, mas acho que é importante essa resposta agora para o Franklin, né? Bom, vamos tentar aqui, Franklin. Então, a questão do investimento adicional necessário para atender a condição de segurança, primeiro, alguém tem que pagar, obviamente. Nesse caso, como passa a ser uma exigência nova, se enquadra um plano de melhorias visto pela ANEEL. Então, isso foi uma das coisas que se discutia, não adiantava nós colocar no papel uma exigência tecnológica sem que tivesse respaldo na empresa, seria quase uma ilegalidade. Então, via de regra, todos esses recursos adicionais que estão sendo planejados aqui, que os agentes terão que fazer, será incorporado à tarifa. Óbvio que o consumidor final vai pagar, né? Então, é uma agregação, mas acho que se está colocando uma segurança junto a mais, mas não é o agente, porque isso quase que inviabilizaria, né? Inviabilizaria. Bom, a questão da regra vigente, desassistência, operação local versus operação à distância. Eu não sei se é 10%, esse número não foi eu que levantei, eu tenho a impressão que é mais do que isso, daqui um pouco. Deve estar alterado um pouco. E o que se levantou hoje, eu diria que está mais para 60 do que para 50. E o que eu comentava também no bloco anterior é que, a prevalecer essa regra vigente hoje, haveria um crescimento bastante significativo. Então, em algum momento, vão se encontrar esses números aí, tá? Eu acho que isso, claro, poderá implicar, inclusive, até em realocação de alguns locais físicos, né, com o quadro existente hoje aí. Quer dizer, tem toda essa questão que colocava em relação a Furnas, que certamente vai pegar em muitas empresas, possivelmente a saída de funcionários com alta qualificação, que está acima dessa questão da possibilidade de dar uma boa teleassistência no processo. Mas eu acho que não são incompatíveis, não. Eu acho que, no fundo, está se buscando uma racionalidade econômica com uma segurança. Porque o outro extremo era o seguinte, exigir operação local em todas as instalações, como já foi no passado. Eu acho que também aí é um extremo que não caberia, né? Mas, claro que temos o compromisso de conhecer, de ver o mundo real na hora que estabelece critérios técnicos para isso. Não pode estar descolado da realidade. Obrigado aos nossos debatedores. Então, pessoal, nosso painel dessa manhã começou com atraso, então nada mais justo a gente também consiga ampliar um pouco. Então, a gente já combinou aqui com a organização, ao invés de encerrar às 12 horas, que seria agora, vai se encerrar às 12h30. Nós estamos com 12h02, temos 28 minutos e temos 9 inscritos. Então, aquele tempo de 3 minutos, a menos que alguém abra a mão e se alguém se sentir já contemplado pela intervenção de outros, peço que faça isso, mas queremos garantir a palavra de todos aqueles que querem falar. Então, temos 9, vou citar aqui: Polon, Nonato, Jeová, Vanderlei, Eric, Fernando, Gilberto, Reginaldo, Afonso. Poxa, nenhuma companheira, as operadoras se inscreveu, somente os operadores estão inscritos. A gente tem que mudar o nome do evento para Encontro dos Operadores e Operadoras, para que elas se sintam incluídas para participar também. Então, ainda vão abrir uma exceção. Se uma das companhias quiser se inscrever, por favor, se inscreva. Queremos ouvir a voz também. Não tem operadoras, mulheres, as que estão presentes não são operadoras. Mas tudo bem, as outras companheiras do setor elétrico podem se manifestar. Por que não? Então vamos colocar aqui assim mais rigidamente agora 2 minutos para ser possível também um retorno por parte dos nossos debatedores ao final. Ok? E depois às 12h30 o nosso Barbosa vai fazer o aviso aqui de onde que é mais perto de almoçar também, para que se possa retornar às 14 horas, que a programação da tarde é bem cheia também, pessoal. Vamos lá então? Polon, está a posto?
Alô, alô. Bom, Egídio Polon, sou diretor da Apples. O Daniel fez uma apresentação aqui mostrando alguns números, conforme ele mesmo falou, não tem como você chegar no número exato. E até mesmo não tem como quantificar certas perdas que a gente tem. Sucintamente foi falado a respeito das perdas financeiras. Ele chegou num número de 188 milhões para uma perda, considerando que a produtividade continuaria, mesmo sem energia elétrica, e a 440 milhões, considerando que pararia toda a produção do PIB. Bom, a gente sabe que tem uma inércia, então, no primeiro momento, esses 440 milhões são reais. Depois disso, ele vai chegar nos 188 milhões. Então, o companheiro Sérgio, o companheiro Franklin, acho que a gente tem que... É o caminho onde a gente deveria prestar bem atenção nisso, e seria um início de a gente fazer um novo embate junto aos agentes, a ANEEL, seja a quem for de direito, para reivindicar até mesmo a revisão dessas normas que foram agora revisadas pelo ONS. Só queria fazer constar aqui, doutor Ronaldo, no Enop passado, o doutor Hermes comentou alguma coisa que, de repente, seria disponibilizado para qualquer pessoa que tivesse condições e quisesse fazer os seus... dar a sua contribuição para essa nova revisão, tipo assim, igual a Fale com a Presidente ou algo parecido. A gente sentiu falta disso, não ocorreu. Não ocorreu isso, a gente sentiu muita falta disso, né? Os números dos operadores, quantitativo, eu não sei se está... 2 minutos, companheiro. Tá. Não sei se está verificado já. A gente gostaria realmente de ver que o número de instalações são grandes, porém os números de equipamentos realmente a ser operado, é isso que a gente deve contar, isso que a gente deve levar em consideração, e a gente gostaria que isso fosse revisto. Os agentes, eles levam em consideração, quando eles falam em perdas de telecontrole, tão somente o fato o meio que está sendo usado. Eles não consideram quando é falta de telecontrole, quando falta serviço auxiliar, quando dá um problema no modem, em qualquer outro meio. A gente entende que isso não é correto. A gente entende que isso tudo é falha no telecontrole. Então, a gente gostaria que isso fosse levado em consideração. E gostaria de ouvir do Dr. Ronaldo depois, se o ONS já fez algum levantamento, algum estudo para inibir os agentes de não ver somente o meio, mas o conjunto como um todo. Ok, Nonato, por favor. Se não está presente, Jeová, próximo. Jeová, por favor, daí já fica próximo ali para a gente ganhar tempo. Bom dia e boa tarde. Eu sou o Nonato, sou da Eletronorte, Pará, Sindicato dos Urbanitários do Estado do Pará. A desassistência, foi falado um telecomando, teleassistida, teleabandonada, né? Então, tudo isso levou a operação hoje nas instalações ficar em segundo plano. Tá? Porque hoje a operação da subestação, o operador da subestação, ele está mais voltado para manutenção autônoma do que propriamente a operação da subestação. Não sei se alguém de vocês está convivendo esse, mas na Eletronorte, na Eletronorte o clima é esse, a situação é essa. Tá? Então, essas novas atividades que a operação está exercendo, a minha preocupação é que ela não está sendo, ela não faz parte das atividades correlatas do operador. Porque existe as atividades da função, tá? E as atividades que a manutenção autônoma está exercendo hoje, que algumas atividades da manutenção planejada, que é a manutenção propriamente dita, algumas atividades estão passando para operação. E o operador está assumindo essas atividades, sem constar da sua grade de atividade. Minha preocupação é que, caso de um acidente com o operador, ele está fora, ele está exercendo uma atividade, tá, que não faz parte da grade de atividade dele,
e quais são as consequências para isso. Outra... Concluindo, por favor, companheiro. Tá. Outra é a questão, tem uma resolução 966 da ANEEL, a questão da avaliação extraordinária do sistema de proteção. Tá? Eu não sei se você está sabendo, só queria que você fizesse um breve comentário sobre isso. 966. Obrigado, Jeová. Próximo, Eric, por favor, já se coloque mais próximo. E agradecemos ao Vanderlei que abriu mão da palavra. Obrigado, Vanderlei. Bem rapidinho, doutor Reinaldo. O setor elétrico, há em torno de 20 anos atrás, tinha 250 mil trabalhadores, aproximadamente. Hoje nós temos em torno de 220 mil. O último dado que eu tive é 220 mil. Só para dar um exemplo simples, a SEB tinha, em 89, 380 mil consumidores ligados e 2 mil trabalhadores. Hoje nós temos quase 1 milhão de consumidores e tem 1.000 trabalhadores na empresa. Então, a pergunta é, antes dos anos 80, que o senhor disse que começou a carreira lá, o setor elétrico era mais eficiente naquela época, com essa relação de um número de trabalhadores bem maior do que nós temos hoje, ou hoje ele está mais eficiente com essa redução do quadro de trabalhadores que nós temos? Porque eu acho que o problema está aí, está na questão do número de trabalhadores no setor e estimulado, ou seja, comandado pela agência reguladora. O nosso problema, companheiros, no setor elétrico, chama-se ANEEL. Chama-se Lei das Concessões de 95. Certo? Modelo do setor elétrico. E nós temos duas variantes a fazer. Ou deixar degringolar o sistema para poder acontecer aquilo que foi dito aqui, ou a gente parte para cima do nosso problema. Quem é o nosso problema? A agência reguladora. Ele mesmo está dizendo aqui que foi a vítima da agência. E eu sei que é, porque o Arthur, que é funcionário do ONS, que é do nosso sindicato, tem ido constantemente na ANEEL para discutir o acordo coletivo deles. Não é com a ONS, é na ANEEL. Certo? Então o nosso problema é a agência. Ou nós tomamos uma decisão de partir para cima da agência, ou nós vamos ficar nesse lenga-lenga de conciliação com a agência e ficar nesse sofrimento a vida inteira. Eric, por favor. Próximo é o Fernando. Se coloque, por favor. Né? Bom dia, eu sou Eric, trabalho no Centro de Operação Regional Rio, de Furnas, despachante. E quanto à política de segurança sistêmica do procedimento de rede, queria fazer uma pergunta para o Dr. Ronaldo, é que na área Rio, pelo menos, no meu conhecimento, na minha empresa, acho que pode ser um problema pontual, mas os operadores, mais da metade dos operadores da área Rio não tem competência para operar o sistema. Quando eu digo competência, não é capacidade. Competência por quê? A empresa define padrões, níveis de competência para o operador. Supervisor, trabalha sob supervisão e executa. Só que a empresa ela não obedece esses critérios. Ela pega o operador que só opera sob supervisão e põe para supervisionar o sistema. Foi o meu caso durante muito tempo. E muitos operadores trabalham com isso. Criam uma política de insegurança sistêmica, porque muitos operadores não têm a experiência devida para ocupar aquela função, e muitos supervisionam pessoas que têm a competência, e isso gera um problema entre eles. Eu gostaria de saber o seguinte: se o ONS ou a ANEEL tem a possibilidade de fiscalizar isso, de exigir isso da empresa para que isso seja cumprido, visando essa segurança, ou não. E a desassistência, tinha tanta coisa para falar, mas acho que já foi até esgotado aqui, né, o assunto, mas eu vou levar do meu amigo que ele pediu para que falasse. Sobre desassistência das subestações, está sendo levado muito em consideração a normalização, o procedimento de normalização, mas não está sendo levado em consideração quantos problemas já foram evitados pela rotina de inspeção diária. Isso não dá para quantificar, mas a rotina de inspeção diária ela leva
evitar muitas perturbações, muitas coisas que poderiam acontecer. E não tendo essa rotina diária, eu queria saber como poderia ficar isso no procedimento de rede de política de inspeção do operador nessas estações. Obrigado. Fernando, na sequência é o Gilberto.